Vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar o nosso curso, sexto ano, unidade 1, sistema de numeração decimal, tá? Só seguir aí, só acompanhar. Se você não tiver esse livro, qualquer livro do sexto ano serve. O bom é ter esse aqui, porque são os exercícios que eu vou responder, vão ser desse livro aqui. Assistem a primeira aula de apresentação, tá? Lá eu falo um pouco e lá vocês veem qual livro é. Bom, sem perda de tempo, vamos lá, falar um pouquinho da história dos números. Bom, aqui a gente tem uma situação, né? A menina faz a pergunta aqui pro garoto. Você sabe o que 5 pessoas, 5 flores e 5 pedras têm em comum? Ele pensa, olha só, ele faz uma ideia, né? 5 pessoas, 5 pedras, 5 flores. E responde a quantidade. Né? Ela ri, né? Como que acertou. Bom, hoje a gente consegue responder isso com facilidade, tá? Mas nem sempre foi assim. Os números, eles surgiram a partir do momento que teve a necessidade, né, de contar objetos, contar coisas, né, contar ovelhas. Aí surgiram os números, mas não existiam os números, né? E como que começou essa história de número? Essa história de número começou a partir do momento que começaram a ser feitas associações. Como aqui, olha, a pastora aqui, ela tinha a seguinte ideia, ela não sabia contar, não existia número. Então ela tinha a seguinte ideia: quando uma ovelha saía, ela colocava uma pedrinha no saco. Então, né, eu falo uma, né, mas antes não era uma, colocava aquela quantidade de uma unidade dentro do saquinho. Né? Saía mais ovelha, colocava mais pedrinha, até o saquinho ficar com volume, um certo volume. Quando as ovelhas iam voltando, ela tirava as pedrinhas do saquinho. Conclusão: se no final do dia, né, não tivesse pedra dentro do saco, significa que todas as ovelhas que saíram voltaram. Se sobrasse alguma pedra dentro do saco, aquela quantidade que sobrou foi a quantidade de ovelhas que não voltou, ou que não voltaram. Bom, a gente entende então que não existia números, né? Se o saquinho tivesse estufado, a quantidade de ovelhas que não voltou era muita. Se o saquinho tivesse vazio, então aquela quantidade era pequena. Bom, tem uma atividade aqui, olha. Em certa classe, o número de carteiras é igual ao número de alunos. Um dia, ao chegar na sala, o professor observou 2 carteiras vazias e comentou que 2 alunos haviam faltado. O comentário dele tem relação com o processo de contagem usado pela pastora dos quadrinhos acima? Exatamente, né? É o mesmo processo. Ele associou a quantidade de cadeira que estava vazia à quantidade de alunos que faltou, certo? Então, antes era assim, tá, pessoal? O que vocês têm que entender sobre a ideia dos números é que não tinha número. Não tinha número. É igual os dedos, né? Você fazia associação, né? Por exemplo, da quantidade de dedos com a coisa, um determinado objeto, né? Uma coisa qualquer. Bom, isso há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás, né? Os homens nessas épocas viviam, né, provavelmente em cavernas ou grutas, né? E não existia essa ideia de número que a gente tem hoje. Mas eles tinham a necessidade de contar. E como que foi o processo, né? Começou a ideia de numeral, número e numeral. Numeral é a forma usada para expressar o número. Então, olha, numeral não é número. Numeral é a forma usada para expressar o número. O numeral pode ser um símbolo gráfico, uma palavra ou um gesto. Olha aqui, ó.
aqui é o numeral. Hoje a gente chama isso aqui de 5, né? 5. Mas antes não tinha essa ideia, tá? Era uma quantidade. Aqui tem um numeral expresso na forma de palavras, né? 95, ou 98, perdão. Aqui também, olha, outro numeral. Aqui outra, aqui está cheio de, né, de formas, símbolos gráficos, palavras, informando o numeral. Aqui também, olha, né, numeral. Então, numeral é a forma que é usada para expressar um número. O que acontece? Para representar um número, podemos usar numerais diferentes, né? Exemplo, olha, isso aqui é um numeral que representa o número 5, também o 5, 5 em inglês 5, romano 5, cardinal 5 e 5 pauzinhos aí representando o 5, né? Na linguagem comum, costumamos usar a palavra número no lugar de numeral, tá? Então, isso aqui não é um número, isso aqui é um numeral, tá? Que representa o número 5. Ok? Vamos passar para frente e depois a gente volta nos exercícios. Criando símbolos e regras. Bom, teve dificuldade que as pessoas provavelmente encontravam, né? Há milhares de anos atrás, elas trabalhavam com grandes quantidades. Então, como é que você vai botar, por exemplo, né? Novamente, não existia a ideia de número. Mas vamos colocar aí hoje a gente tem a ideia de número. Vamos colocar 1000 ovelhas. Como é que você vai pegar 1000 pedrinhas, não é verdade? Fica complicado botar 1000 pedrinhas dentro do saco, dentro de um saco, né? Fica muito complicado. Então, aí teve que arrumar outros artifícios, né? Daí veio a ideia de agrupar, né? Para visualizar melhor as quantidades, foi criado símbolos, né? Alguns símbolos especiais para esses agrupamentos e regras para registrar a quantidade. Então, começou, olha, né? Exemplo aqui, olha, né? No sistema de numeração egípcio, já falando da questão do sistema de numeração, veja bem aqui, olha, o sistema de numeração egípcio, os egípcios contavam formando grupos de 10 elementos. Observe aqui a tabela, olha, o 1 é esse, o 10 é essa ferradura, o 100 é esse é o 1000, esse é o tracinho do 10, esse é o símbolo do 10.000, esse é o símbolo do 100.000, esse é o símbolo do 1 milhão. Então, tudo vezes 10. Ó, 1 vezes 10, 100, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000, e 100.000 vezes 10, 1 milhão. Nesse sistema, o que acontece? O mesmo símbolo poderia ser repetido até 9 vezes. Cada agrupamento nesse sistema de numeração egípcio, cada agrupamento de 10 era trocado por um novo símbolo, tá? Então, no sistema egípcio, olha só, a posição ocupada pelo símbolo não altera o seu valor. Veja o exemplo. Ó, 2, esse é o que vale 10. Deixa eu pegar aqui o lápis. Olha, esse aqui, veja bem. Veja bem, esse aqui é o que vale 10. Ó, então, mais 10, 20, mais 3 tracinho, 23. Aqui, mesma coisa, ó, 3 mais 10, 23. Então, não tem ordem. É isso que fala aqui, ó, a posição ocupada pelo símbolo não altera o valor. Então, tendo 2 de 10 e 2 de 1 e 3 de 1, 23, não importa onde que fica. Esse aqui, olha, né, como exercíciozinho, esse aqui vale 100, então aqui tem 100, 200, 300, 300 mais 30, 330 é 3, né? Então aqui, 333. Juntando 333 mais 333 mais 333 é a representação do número 999. Né? Veja a adição, 86 mais 47. Olha lá.
Então, juntando 8 de 10 dá 80, mais 2 de 10 dá 100. Coloco o 100 aqui, ó. Veja bem. Ó. Tá? Depois formou aqui, ficou 20. Só que juntando esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dá mais uma de 10. Então, dá esse 20 mais esse aqui que representa 10. Então, né, 3 de 10. Então, fica 133, tá? Essa era a soma antigamente. E dava que ia funcionando, né? Ia funcionando para a contagem das quantidades que eles precisavam lá. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios, esses exercícios relativos ao item 1, e ao item 2, tá? Não vou fazer todos, porque também não dá tempo, né? Mas vou fazer alguns aqui só para a gente ter uma ideia e estudar o sistema de numeração romano.